Bem-vindo ao episódio do Cético do Senso Comum. Há apenas 6 meses criamos este canal para analisar afirmações absurdas de empresas de tecnologia e do setor espacial usando só o bom senso. Para novos espectadores, a premissa do canal segue a citação de Paul Kurtz, que valoriza o cético como contraponto essencial a afirmações científicas não comprovadas, mais do que quem as segue cegamente. Quem acha algo brilhante e incrível sem questionar o motivo ou como funciona, não contribui para a comunidade científica. Então, no tempo em que temos criado conteúdo, também atraímos vários grupos de pessoas que fazem questão de contradizer nosso paradigma, insistindo que, a menos que você seja um cientista de foguetes, não tem permissão para comentar sobre afirmações feitas por outros cientistas de foguetes. E como temos provado episódio após episódio, essa afirmação é pura besteira. Só no início deste mês, nosso canal virou alvo de outro canal, cujo apresentador se autodenomina o Astronauta Irritado. Não vamos chamá-lo assim, pois é claro que ele não é cientista de foguetes. Vamos chamá-lo de Irritado a partir de agora, porque Jordan é exatamente isso. O episódio dele chamado Hit Piece foi trazido à nossa atenção por fãs leais, muito obrigado, aliás, já que essa foi a segunda vez que Irritado se referiu ao nosso canal de forma negativa e nas 2 vezes sem nos avisar antes. Irritado é um inscrito intermitente deste canal, aparece de vez em quando para comentar, depois some, e aparentemente nosso forte crescimento é algo que ele sentiu necessidade de aproveitar com sua manchete sensacionalista de Starship tem um inimigo. Agora, por que ele faria isso? Pelo simples prazer de conseguir aquelas visualizações valiosas. Irritado divagou durante um episódio de 26 minutos, destacando várias afirmações que fizemos especificamente sobre a Starship e viagens espaciais, fingindo oferecer uma opinião mais informada sobre os assuntos. Ao fazer isso, ele mostrou por que nosso canal é necessário, como nosso paradigma atrai atenção e como é fácil expor canais bajuladores como o dele que não checam fatos nem conferem as citações que fornecemos. Este é o Desmascarando o Irritado Não Astronauta. Logo de cara, mesmo antes dos créditos de abertura, o Irritado faz vários avisos que ele mesmo contradiz e imediatamente se torna um hipócrita ao afirmar que nós é que fazemos afirmações sensacionalistas para atrair espectadores, quando ele próprio só responde a quem assina o Patreon dele. No nosso canal, respondemos o máximo de perguntas nas redes, independente de pagamento. Logo de cara, o Irritado é obrigado a concordar conosco já na primeira premissa que ele apresenta, ou seja, que a Starship não será capaz de levar as 100 pessoas para Marte como o Musk afirma. Depois, ele simplesmente inventa um número do nada, sem perceber de onde vêm os nossos números, porque ele nunca se deu ao trabalho de conferir a fonte que fornecemos. Musk afirma que essa máquina levará 100 pessoas de cada vez para Marte. O número do Angry é 50, o nosso 17. E aqui está o motivo pelo qual o nosso é mais preciso e provavelmente até conservador. Musk afirmou em materiais publicados que o volume interno pressurizado da Starship é de 825 metros cúbicos. Você pode conferir onde quiser, mas esse é o número para todo o compartimento pressurizado da Starship de 9 metros. Vamos esclarecer. Musk afirma há muito que o volume é igual ao interno pressurizado de um Airbus A380, mas na verdade é só um pouco maior que o deck principal e cerca de 40% do volume pressurizado total do avião. A medição de volume de 825 metros cúbicos declarada por Musk deve incluir o seguinte: equipamentos de suporte à vida, tanques de água e resíduos, sistemas de aquecimento, ventilação e ar-condicionado, fornecimento de ar, suprimentos, equipamentos da ponte, armazenamento de energia, câmaras de descompressão, enfermaria, cozinha, sala de exercícios, banheiros, pisos, deckheads, paredes, anteparos, móveis, pertences pessoais e armazenamento de trajes atividade extraveicular. Após considerar todo o volume e massa, Musk terá sorte se restar metade do volume anunciado, cerca de 412 metros cúbicos para a habitação. Arredondamos para 425. Como mencionamos no final do episódio 1, o Programa de Pesquisa Humana da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço realizou estudos, especialmente em 2011 e 2013, para determinar qual é o espaço habitável mínimo absoluto para viagens espaciais de longa duração, e esse valor é de 25 metros cúbicos. Angry poderia ter achado isso, mas nem tentou procurar. Se você dividir os 425 metros cúbicos por 25, terá 17 pessoas. Não 50, e certamente não 100.
Nosso ponto aqui é que nossa estimativa é baseada em especificações da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço extraídas de vários estudos. Não é um número que tiramos do nada. Esse é o primeiro erro. A próxima crítica que Angry tenta fazer contra nós é sobre o peso médio que usamos por passageiro. Usamos 200 libras, 91 kg para cálculos simples e esse número surpreendeu Angry. Sabe quem também usa esse valor como peso médio de homens adultos? A Administração Federal de Aviação. Esse é o número que a FAA usa para calcular o peso médio dos passageiros em aviões, incluindo bagagem. Embora pudéssemos encerrar o debate, vamos avançar. Os colonizadores que forem para Marte terão que ser capazes de fazer um dia inteiro de trabalho na superfície, instalando painéis solares, montando depósitos de combustível, passando cabos elétricos, construindo estufas e até minerando gelo. Durante esse trabalho, os colonizadores precisarão usar trajes completos de atividade extraveicular. Os trajes espaciais Exploration Extravehicular Mobility Unit da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço destinados à Lua e Marte são propriedade da agência e dificilmente seriam compartilhados com a SpaceX. Esses trajes, que custam milhões, são feitos sob medida, então cada pessoa em Marte precisa do seu. É como os coletes salva-vidas em cruzeiros, todos recebem um para emergências. Esses trajes podem pesar de 45 a 127 quilos dependendo do design e materiais. Pessoas magrelas, como o Angry diz, não suportariam dias de trabalho pesado carregando esse peso, nem com 1/3 da gravidade. As pessoas que você quer na equipe não são atletas altamente treinados. Serão faz-tudo, como trabalhadores rurais que passam o dia resolvendo problemas e achando soluções na marra. Então, ratos de academia e modelos do Instagram não precisam se candidatar. Essa é a segunda advertência. O melhor exemplo de como é fácil desmascarar o homem irritado surge aos 9 minutos e 40 segundos da apresentação, quando ele compara a Starship ao His Majesty's Ship Victory, navio de guerra britânico de 1792, que lutou na Batalha de Trafalgar em 1805. O homem irritado lamenta, através das reflexões de um marinheiro da época chamado Jack Nastyface, como as condições eram apertadas, como a comida era ruim e como a água era horrível. O homem irritado parece ignorar que o Cabo Trafalgar está na costa espanhola e que a batalha não ocorreu no meio do Atlântico. Veja Trafalgar no Google Maps e a localização dos estaleiros britânicos em Gibraltar. Navios do comboio de Nelson podiam se reabastecer facilmente em Gibraltar, a apenas 80 quilômetros, sob controle britânico desde 1713. Repor estoques de água no mar é tão simples quanto coletar água da chuva. O argumento de Angry comparando o Victory à nave estelar cai quando se fala em espaço para se mover. Esta é a vista lateral do His Majesty's Ship Victoria, com comprimento total um pouco menor que 70 metros. Vista lateral da nave estelar, com 50 metros de comprimento segundo o SpaceX.com, mas os viajantes não ocuparão todo o espaço. Segundo o slide da SpaceX, será assim, 30 metros inferiores com tanques de propelente e motores. Vê onde isso leva? Veja o corte transversal da traseira dos dois veículos. O His Majesty's Ship Victoria tinha largura de quase 16 metros. A nave estelar mede 9 metros externamente e fica assim sobreposta. Se expandirmos o raio para estimar o volume do Victoria, esse tubo de 16 metros não ocupa exatamente todo o volume do espaço utilizável a bordo, especialmente em relação ao convés principal. Então, essa não é uma má aproximação. Afastando-se da proa, o navio à vela vira basicamente uma caixa com popa quadrada, então usaremos esses números como aproximação. O Victoria tem 69,34 metros da proa à popa. O espaço utilizável da Starship é de apenas 20, incluindo o convés da eclusa de ar. A largura do Victoria é de 15,8 metros, a da Starship é de apenas 9. Isso dá ao Victoria um volume total de 13.594 metros cúbicos, em comparação aos 825 metros cúbicos especificados da Starship. Esse cálculo resulta em uma média de 17 metros cúbicos por marinheiro, contra 8,25 metros cúbicos por colono marciano. Por mais miserável e apertado que Angry ache que era no His Majesty's Ship Victoria, seria 2 vezes pior para 100 pessoas na Starship e igualmente ruim para os 50 marcianos sugeridos por Angry. Mas as 17 pessoas que sugerimos teriam espaço para se mover e manter a sanidade. O His Majesty's Ship
Vitória levava marinheiros com apenas o essencial, enquanto quem vai para Marte precisa levar tudo para pelo menos 3 anos, ou até o resto da vida. Marinheiros integravam estrutura militar com punições severas, do açoitamento ao arrasto sob o casco do navio. Que leis manterão a ordem em uma nave apertada no espaço? Essa é a terceira advertência. Mais um peixe para atirar no barril de mariscos do Angry aparece às 11h30 da apresentação dele. O Angry mira em um trecho do nosso episódio 4, onde entramos em detalhes verificados por médicos sobre como vírus dormentes residem em uma pessoa e podem ser reativados em um ambiente desfavorável, resultando em uma série de condições dolorosas. O lançamento desse vídeo, na verdade, foi adiado por uma semana, enquanto recebíamos a confirmação de profissionais médicos de que as informações que estávamos usando eram precisas. Rimos muito quando o Angry disse isso. Até agora, todos os astronautas que serviram a bordo da Estação Espacial Internacional, e já foram vários, nunca experimentaram nenhuma dessas consequências. Veja como é simples pesquisar essa afirmação. Agora lembre-se, de acordo com a NGRI, nenhum astronauta jamais sofreu qualquer uma dessas consequências. Vamos pesquisar sobre herpes zoster no Google primeiro. Não foi tão difícil, foi? 0,44 segundos e mais de 3,3 milhões de artigos. Vamos pesquisar sobre herpes agora. Veja só, em meio segundo, localizou 3,2 milhões de artigos sobre herpes espacial. Qual a frequência dessas infecções? Segundo a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, 60% dos astronautas tiveram herpes espacial. Segundo a NGRI, isso nunca ocorreu. Só isso que tenho a dizer. Quarta falha. Aos 12 minutos, Angry escolhe a dedo a astronauta Christina Koch como garota propaganda por manter a saúde durante sua estadia na Estação Espacial Internacional. Christina passou um tempo significativo no espaço, na verdade um recorde feminino de permanência no espaço, com 328 dias. Embora Christina aparentemente não tenha sofrido muito com seu tempo no espaço, ela certamente faz parte da minoria. Exceções notáveis incluem o comandante Scott Kelly, que precisou de muita reabilitação para recuperar totalmente as pernas, que ficaram como balões de água cheios de sangue. O DNA dele foi alterado e os danos ao corpo de Scott Kelly causaram sua aposentadoria. Ele escreveu um livro sobre sua recuperação chamado Resistência, com detalhes sombrios não recomendados para os sensíveis. Da mesma forma, o comandante canadense Chris Hadfield é outro exemplo de como os corpos sofrem no espaço. Ao voltar à Terra, ele teve tantos problemas cardiovasculares que precisou usar um traje G sob as roupas para forçar o sangue a circular para o centro do corpo. Para um ótimo relato dos meses que ele passou em reabilitação, você pode procurar pelo episódio número 414 do Joe Rogan Experience, onde o comandante Chris Hadfield detalha como seu corpo foi afetado pelo espaço. O vídeo não está mais no YouTube por causa da mudança de Joe Rogan para o Spotify, mas o áudio segue disponível como podcast em outras fontes. Em 1240, Angry fala sobre os perigos da radiação espacial, concordando conosco que isso é uma preocupação, mas ele se convenceu de que Musk está levando isso a sério. Musk já afirmou em apresentações que minimiza totalmente a radiação, como mostramos inclusive no episódio 11. Musk parece achar que os GCRs que destroem o DNA não são importantes. Mas vamos ouvir isso diretamente da boca do próprio Musk de novo, certo? Mas você não falou muito sobre como vai manter os humanos seguros durante a viagem até lá, seja da radiação do espaço profundo, ou como eles vão viver no planeta. Pode nos dar uma ideia sobre sistemas de suporte à vida, habitats e afins? Na verdade, a questão da radiação é frequentemente mencionada, mas eu acho que não é um grande problema. Para esclarecer, não acreditamos que Musk leve a radiação a sério, e não somos os únicos. Quinta falta. Após 1.540 tentativas irritadas de criticar nosso episódio 6 sem entender nosso argumento, analisamos o que seria preciso para fornecer pão aos colonos em Marte, já que é um alimento amplamente preparado. Explicamos que a farinha de trigo tem muitos usos, mas o crítico pulou as partes importantes ao chamar o trigo de ineficiente. Na verdade, é uma das culturas mais fáceis de cultivar. Você planta, rega, fertiliza e colhe, tudo à mão se necessário. O trigo se autopoliniza, dispensando insetos polinizadores. Não é necessária nenhuma técnica especial de coleta para as sementes. Quando se trata de culturas, realmente é o mais simples possível. Como Angry resolveu as compras de mantimentos em Marte? Ele opta por aquela solução batida da agricultura vertical que as pessoas desinformadas costumam usar.
Nós entramos em grande detalhe no episódio 9, sobre o quanto a agricultura vertical exige de energia e infraestrutura, e sugerimos que você dê outra olhada nesse episódio e anote tudo. Neste episódio, discutimos os requisitos para cultivar tomates e batatas, principais alimentos básicos. Mas para completar, Anker abdica do uso de aquaponia em Marte, que exigiria peixes vivos, os quais Anker acredita que podem ser transportados como ovos resfriados para Marte. Ele acredita nisso porque ouviu que ovos de tilápia só eclodem em água morna. Mas isso não quer dizer que ovos em água fria duram para sempre. Na verdade, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, no Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (ORG), os ovos de peixe mais resistentes só conseguem sobreviver um dia durante o transporte, sob condições ambientais rigorosas, incluindo pressão positiva de oxigênio e condições idênticas às do leito de desova. Se for assim, os colonos não levarão ovos de peixe vivos para Marte. Mas se Angry quiser fornecer a citação que diz que ovos de tilápia podem ser mantidos em estase indefinidamente, por favor, deixe isso na nossa seção de comentários. Uma das coisas interessantes sobre os sistemas de aquicultura é que eles usam apenas tilápias machos no processo, e há alguns motivos para isso. Aqui está o vídeo que usamos no episódio 9 com essa explicação. Se eles se reproduzissem, teríamos toneladas e toneladas de pequenos filhotes passando pelos filtros que temos no fundo desses tanques, acabando por chegar à nossa filtragem nas mídias de pedra, e se tivessem sorte, talvez até nadar para os nossos canteiros de cultivo e se tornarem vegetarianos muito famintos. Eles comeriam todas as nossas raízes até o ponto em que realmente não teríamos mais produto. Além disso, em uma população de tilápias, comportamentos extremamente agressivos acompanham o período de desova. Os peixes machos vão atacar e matar a concorrência no sistema para conquistar o direito de reprodução, mas se não houver fêmeas no sistema para disputar, essa agressividade é completamente reduzida. Angry gosta da ideia da aquaponia porque acredita que os peixes dispensam fertilizantes nitrogenados, mostrando falta de conhecimento científico. O nitrogênio é um elemento, não um composto produzido no corpo do peixe. Então, se você não estiver alimentando os peixes com material vegetal que contenha nitrogênio, eles não vão conseguir excretar isso para fertilizar suas plantas. De onde as plantas obtêm seu nitrogênio? Fertilizante? Em 2130, um dos últimos pontos que Angry discorda é a nossa avaliação da energia potencial de uma explosão na plataforma de lançamento de uma Starship totalmente abastecida, e ele murmura algum tipo de besteira de sinalização de virtude sobre como é desrespeitoso com as vítimas comparar essa explosão com Hiroshima. Praticamente toda grande explosão no mundo que aparece nas notícias é comparada a Hiroshima, e não há qualquer desrespeito nisso. É simplesmente um marco histórico bem conhecido e nada mais. Quase toda a organização de notícias comparou a explosão de Beirute à bomba Little Boy de Hiroshima, com potência de 15 quilotons. Para aquelas pessoas que não sabem o que significa o termo quiloton, é uma medida comparativa da onda de choque gerada pela detonação de 1 quiloton de trinitrotolueno. Correto, explosões nucleares são medidas com base em explosivos convencionais. Nós mencionamos o potencial de devastação de uma nave estelar no final do nosso episódio 5, chamado Reabastecimento Orbital. Mencionamos isso de novo no episódio 7 e explicamos como essa detonação ocorreria. Como tudo isso já está no episódio, confira depois. O que vamos fazer para a resposta resumida é focar na explosão do N-1 soviético e no que isso poderia nos dizer sobre uma explosão da Starship. A segunda tentativa de lançamento do foguete lunar soviético N-1 foi em 3 de julho de 1969. O N-1 era um foguete gigantesco com 30 motores que caiu de volta à Terra, resultando na maior explosão não nuclear causada pelo homem já registrada. A máquina levava 680 toneladas de propelente RP-1 e 1.780 toneladas de oxidante, distribuídas em 8 células esféricas emparelhadas, isoladas entre si e afastadas das laterais da nave. A Starship com o Super Heavy pretende levar o dobro de propelente e oxigênio líquido, somando 4.600 toneladas métricas. Um cabeçote comum separa os tanques em cada veículo, e a lateral da nave é a do tanque. Quando o lançamento do N-1 falhou, o sistema de aborto por trator da cápsula superior foi acionado, e isso levou os blocos superiores para longe da plataforma de lançamento antes que o restante do veículo impactasse em um ângulo de 45 graus. Como os tanques do N-1 estavam separados, só 15% do propelente explodiu no impacto. O restante queimou ao serem rompidas as células de combustível. Por 30 minutos, o combustível em chamas da detonação caiu sobre o local, destruindo o complexo soviético e lançando estilhaços a até 10 km.
Angry prefere usar a estimativa mais baixa dessa explosão, de 1 quiloton, mas há cálculos de até 7 quilotons. Usaremos o valor de 1 quiloton do Angry. Como a Starship tem o dobro de propelente do N1, multiplique por 2. A detonação do N1 usou só 15% do propelente no impacto, então multiplique por 7. Mesmo que o número conservador do Angry esteja correto, com o rendimento do N1 como detonação de tanque cheio da Starship, poderia atingir 14 quilotons. O rendimento da Little Boy foi de 15 quilotons, então isso é praticamente equivalente. Se o rendimento da explosão do N1 for de até 7 quilotons, esse valor pode chegar a 98 quilotons, considerando 7 vezes 7 vezes 2. O número real provavelmente está em algum lugar no meio inferior, por volta de 20 e poucos quilotons para um Rapid Unscheduled Disassembly completo, consumindo todos os tanques simultaneamente. Se Musk continuar assim, veremos como uma explosão dessas pode ser destrutiva, já que é certo que esse sistema não terá histórico de 100% de segurança. Isso encerra as afirmações que Angry tentou rebater dos nossos vídeos, mas ele parece ser do tipo, atire primeiro, mire depois, e só visa o dinheiro, então deve tentar de novo quando precisar. Mas na verdade, os 2 minutos finais do vídeo consolidam sua posição como Muskrat, apesar das alegações contrárias. Em 2530, ele faz a declaração para eliminar dúvidas. E que estabelecer um segundo lar para a espécie humana, o que é absolutamente essencial para a nossa sobrevivência. Acreditar realmente que a colonização de Marte é um imperativo para a sobrevivência da raça humana demonstra o quanto a NGRI é incapaz de enxergar o quadro logístico geral. Principais pontos sobre a colonização de Marte. Para colonizar Marte, é preciso que seja autossuficiente. Para ser autossuficiente, Marte precisa ser terraformado. Para ser terraformado, precisa de uma atmosfera. Para manter a atmosfera, é necessário ter magnetosfera. Para ter magnetosfera, o núcleo deve estar derretido e girando. Como o núcleo de Marte morreu há cerca de 4 milhões de anos, o primeiro passo desse processo inviabiliza todos os outros. Os humanos vão visitar Marte? Sim, mas não por projetos como o Mars One ou promessas da SpaceX, como criar uma cidade de 1 milhão de pessoas lá até 2050. A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço planeja enviar astronautas a Marte e trazê-los de volta nos anos 2030. O parceiro deles para missões em Marte é a United Launch Alliance, que já enviou cargas ao planeta 20 vezes, incluindo o lançamento do Perseverance em 2020, que pousou em Marte em fevereiro de 2021. Missões longas em Marte devem ser pequenas estações com equipes rotativas, evitando deixar corpos para trás. Essas expedições precisarão trazer tudo para a estadia. Essas estações podem ficar em tubos de lava subterrâneos para proteção contra radiação e micrometeoritos. Mas será que algum dia veremos uma cidade patrocinada pela SpaceX com 1 milhão de pessoas respirando ar marciano fresco produzido por milhões de árvores plantadas na superfície, como o Angry afirma que veremos? Não veremos. Apesar dos vários erros de Angry na crítica, o principal estava já no quadro do título. Starships não tem um inimigo, agora tem um cético. E aparentemente nem Angry nem seus espectadores são capazes de perceber a diferença, ou sequer compreender conceitos simples. Se for nos atacar, ou outro canal, é melhor garantir que não vai errar feio. Obrigado por assistir ao Cético do Senso Comum. Um pouco de diversão para encerrar 2020 e vamos entrar no novo ano com uma agenda de produção cheia. Para que sua ideia para um episódio futuro seja considerada, inclua nos comentários abaixo. Agradecemos nossos espectadores, inscritos e apoiadores no Patreon, mas não é necessário enviar dinheiro para receber resposta ou ter seu pedido considerado. Curta, compartilhe e inscreva-se para saber quando o Cético do Senso Comum volta em janeiro de 2021.